Irmãos, como estão todos? Espero que bem, com as bênçãos de Jesus, de Deus, amparando a todos nós, certamente, porque nunca Deus nos abandona, nunca Jesus sai do nosso lado. Hoje vamos falar sobre começos e recomeços, um assunto que pauta a nossa vida permanentemente, não é isso? Começos e recomeços, a maravilha de reiniciar uma lição até acertarmos. Essa possibilidade Deus sempre nos permite, Deus sempre nos possibilita por meio de reencarnações sucessivas, por meio de novas experiências dentro desta própria existência. Quantas vezes nós falamos assim, nossa, se eu pudesse começar de novo, se eu pudesse estabelecer uma relação com determinada pessoa em bases diferentes, eu faria diferente. E nós temos essa chance, sempre temos essa chance. Talvez não no nosso tempo, imediatistas que somos, às vezes queremos que tudo ocorra no nosso tempo. Mas a vida tem uma maneira certa de nos ensinar, de nos oportunizar um recomeço, de nos oportunizar um começo. Então, assim, desde quando nós nascemos, o próprio nascimento, a própria encarnação, já é um novo momento em que podemos plantar toda uma série de novas histórias e nós podemos ter realmente resultados maravilhosos, proveitosos, construídos a partir de nós mesmos. Então vejam que beleza que Deus faz conosco, nos permitindo um crescimento permanente e certamente com recomeço se dará não exatamente como foi o começo, porque no começo de determinada experiência não tínhamos experiência, não tínhamos passado por aquela situação. Quando recomeçamos, levamos essas experiências vividas e podemos fazer diferente. Essa oportunidade é da lei de Deus, em que podemos caminhar por determinadas experiências, por determinados caminhos, em que podemos recuperar situações que provocamos na vida de outras pessoas e na nossa própria vida, porque nós sabemos que nós estamos evoluindo também, assim como todos os irmãos que nos acompanham. Vejam o sol, todos os dias brilha na manhã das nossas casas, dos nossos bairros, do nosso país. Todo dia começa a iluminar as plantações, as águas. Todo dia ele aparece para que nós saudemos o dia e agradeçamos por mais uma página, por mais uma experiência de 24 horas, ou de 8 horas, ou 10, ou 12, ou 15 de vigília, em que poderemos plantar sementes maravilhosas. Então, a cada dia temos um recomeço. E a liberdade é nossa de plantar flores ou espinhos a cada dia que levantamos das nossas camas. E teremos sempre que ter essa disposição de vivenciar esse presente, porque cada dia que amanhece é o presente se fazendo presente. É o presente de Deus em nossas vidas para plantar flores, para plantar boas experiências, boas relações em todos os lugares por onde passarmos. Na verdade, espíritos de luz que um dia seremos, já temos um cadinho de luz. Esse cadinho de luz, nós já podemos distribuir essa luz, iluminar caminhos por onde nós passamos. No trânsito, com os colegas de trabalho, dentro de casa, com aquela pessoa que amanhece conosco debaixo do mesmo teto, dizer um bom dia carinhoso, uma nova experiência. Não sabemos até quando estaremos juntos nessa conjunção de interesses que temos nesta existência, então aproveitemos cada momento. Existe um ditado que a gente dá valor só depois que perde. Será que nós, espíritas, não aprendemos o suficientemente com essa lição para aproveitar cada dia, olharmos nos olhos uns aos outros, as pessoas que amamos, e dizer, declarar o nosso amor, declarar o nosso carinho, declarar a alegria, a felicidade de ter tido um recomeço de uma relação, porque, como dizia na nossa conversa anterior, cada experiência dessas
em que nós somos colocados debaixo de um determinado teto, ali temos os principais compromissos, ali temos então o principal recomeço, não é isso? E tem uma frase que uma vez ouvi numa entrevista, num programa desses de televisão de entrevistas, que o entrevistado dizia assim: minha mãe me ensinou que se não é para fazer bem feito, não é melhor nem começar. Imaginem isso. Se não é para fazer bem feito, é melhor nem começar. Então, certamente, quando nós viemos para esta encarnação, nós nos comprometemos a fazer bem feito, não é isso? A levantar cada dia com a disposição de cumprir a nossa missão. Nós estamos nessa existência na oportunidade maravilhosa, extraordinária de fazer diferente, de aproveitar esse recomeço desta existência, ou de tantas experiências, ou de tantas relações, ou de tantos equívocos, a partir do que poderemos estar numa situação melhor quando chegarmos ao plano espiritual e analisarmos a nossa contabilidade de vida, não é isso? Porque nós estamos aqui e a cada dia estamos com uma máquina de calcular o tempo todo, créditos e débitos. E quando chegarmos ao plano espiritual, faremos uma análise a respeito de quanto foi proveitosa em termos evolutivos esta reencarnação. Então, que façamos diferente, que tomemos as rédeas da nossa vida para fazer diferente, que tenhamos a ousadia de pensar diferente, de pensar melhor, de perdoar mais, de amar mais, de nos relacionarmos com mais carinho, com mais atenção. Larguemos o celular um pouco na hora que conversamos com as pessoas. Façamos uma pilhazinha. Eu antigamente fazia com minhas filhas isso. Uma pilhazinha de celulares numa determinada mesa e ninguém podia pegar o celular dali porque nós estávamos numa comunhão que poucas vezes se dava, ou seja, cada um está correndo, fazendo suas coisas, mas era muito interessante que largássemos os celulares e olhássemos nos olhos, conversássemos, tivéssemos essa experiência de nos olharmos e ouvirmos as histórias dos outros. Aliás, para isso estamos aqui, para aprendermos com os outros e para doarmos a luz que nós já temos, não é isso? Então, que aproveitemos esta existência para fazer algo novo, inovemos conosco mesmos, sejamos corajosos para fazer algo diferente e não ficar apenas remendando o espírito velho que nós estamos já tratando de carregar ao longo de tantas encarnações, não é isso? Não façamos remendos, façamos uma transformação. Olha aqui que Jesus nos diz a respeito disso em Mateus 9,16. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Então, nós ficamos com aquele ser antigo, fazendo pequeninas inserções de alterações muito pequenininhas, dizendo que a gente não tem condição de mudar. Que é isso? Estamos aqui aproveitando esta vida como um recomeço, como um momento em que nós podemos fazer tudo diferente, em que podemos ousar, em que podemos mudar nossos pensamentos. Olha que maravilha, que oportunidade maravilhosa que Deus nos dá, da oportunidade de mudar tudo em nós, de sermos mais amorosos, mais pacientes, mais queridos, mais tranquilos, menos reativos a tudo que nos acontece em volta, menos reclamões. Quem sabe quantas encarnações somos conhecidos como pessoas que reclamam? Por que não mudar isso nesta existência? Afinal, tudo que nós temos que fazer nesta existência é mudar, aprender, nos transformarmos, não é isso? Então que tenhamos essa disposição, essa alegria, essa felicidade de dizer: eu posso ser diferente. Porque se alguém me diz que não pode ser diferente, então está confessando uma incapacidade terrível para compreender o seu verdadeiro objetivo. Aliás, cada um de nós pediu, implorou para vir a esta existência aprender a ser diferente.
E nós vamos sair desta encarnação iguais? Não é possível. Não é possível. Nós fomos filmados dizendo, antes de reencarnar, antes de assinar os compromissos, eu vou ser uma pessoa totalmente diferente. Vou perdoar, vou saber amar, não vou ficar esperando que os outros mudem no tempo que eu desejo, não quero mudar ninguém, vou seguir o exemplo de Jesus como semeador nas almas que me acompanharem, vou compreender as diferenças, vou atender aos que me solicitarem ajuda sem pedir nada em troca, sem, como diz Emmanuel, a diária da gratidão. Porque muitos de nós ainda fazemos esperando, olha, eu ajudei essa pessoa e olha com o que me devolve o favor, com a ingratidão. Não me liga, não fala comigo, não é minha amiga. Na hora que eu preciso, a pessoa não me devolve o favor. Mas você fez o favor, então, querendo paga. Mas nós prometemos no plano espiritual que não faríamos assim. Que ajudaríamos, que amaríamos, que não cobraríamos resposta. É claro que nós nos comprometemos a seguir o Cristo. E o Cristo fez dessa forma. Era o grande semeador. Não vemos em nenhuma das suas passagens uma pergunta para alguém assim: bom, você mudou? Eu falei para você ontem, semana passada, e você não fez tal coisa. Não vemos essas cobranças de Jesus. Jesus apenas semeia, aconselha, orienta. Quando ele curava alguém, dizia, tu crês? E a pessoa dizia, eu acredito sim, eu creio em ti. Ele curava e dizia, vai e não peques mais. Vai. Não disse, vai e volta que eu quero te ver amanhã. Não disse, vai que eu quero te ver me pagando aqui a cura que eu te dei. Por isso, Joana de Ângeles, nos seus livros, pela mediunidade do grande Divaldo Franco, ela sempre nos fala do exemplo de Jesus. Sempre nos fala de Jesus como nosso modelo e guia. E efetivamente Jesus sempre está do nosso lado. E quando nós acendemos a luz da vontade de sermos diferentes, certamente que Jesus entra por esse canal, se conecta conosco e está a nos orientar e a nos inspirar a mudança. Tem uma turma enorme no plano espiritual de bons espíritos, começando pelo nosso Pai maravilhoso, perfeito, Deus poderoso, que está do nosso lado, Jesus e mais toda uma quantidade enorme, uma pleia de espíritos do nosso lado, nossos mentores, nossos guias, nossos ancestrais, todos querendo nossa boa mudança e dependendo apenas de que nós comecemos a mudar o nosso mental para sintonizar com essas energias boas, com essas inspirações, para fazer esse recomeço valer a pena. Transformar cada um de nós, mostrar que somos capazes e temos a coragem de sermos diferentes. E se até hoje não fomos, aos 30, aos 20, aos 40, aos 50, aos 58 que eu tenho, aos 60, aos 70, aos 80, pois está na hora de começar a fazer essa mudança, ainda que nesta idade. Ah, mas eu já não vou mudar, eu já sou assim. Isso é falso, porque nós sabemos que a viagem espiritual não para e ela sempre vai em frente. Mesmo com aqueles que consideram que estacionam no tempo, eles estão também aprendendo no tempo de que estacionar não é bom, não é um bom negócio. Definitivamente não é um bom negócio. E lá na frente, quando novamente vier essa ideia, esse pensamento, de jeito nenhum, já aprendi que não vale a pena. Então estamos sempre aprendendo. E por que não mudar hoje? E por que não nos inspirarmos a partir desta palavra? Esqueçam de quem fala, mas deste lembrete que algum espírito amigo está nesse momento querendo passar a cada um de nós por meio da palavra de alguém, por meio da inspiração de alguém. Não é isso? Então pensemos que podemos fazer os recomeços diários. Podemos considerar que esta existência é um recomeço. Podemos considerar que cada encontro com aquela pessoa com que nós temos certas divergências pode ser um recomeço. E que nós, com a nossa energia, com o nosso poder mental, com a poderosíssima e sofisticada capacidade mental, podemos fazer mudanças maravilhosas em todas as relações. E esse será
o mérito de quem assim se propuser. Vejamos mais uma frase, agora de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Gente, que maravilha! Que beleza de frase! Nós conhecemos o Espiritismo. A cada dia nos lembramos de uma lição de Jesus. Nós conhecemos a Jesus. Sabemos de quantas passagens, das bem-aventuranças, lições maravilhosas, e de tantas passagens como estas que vemos aqui nas palestras espíritas, e podem fazer com que acendamos a luz de que nós já passamos pelas coisas antigas, já passamos por aquela forma de ser antiga, dos espíritos velhos, que quantos de nós ainda continuamos a ser, e podemos fazer uma mudança, mas não apenas uma mudança cosmética, como disse aqui a frase de Jesus, um pedacinho novo numa veste velha, e nós vamos nos prejudicar ainda mais, porque a rotura, aquele rasgo da roupa vai ser muito maior, ou seja, vamos nos culpar de que já conhecemos a lição, quisemos fazer uma mudança e ainda estamos errando de novo, dobradamente responsáveis pelos nossos equívocos, agora mesmo conhecendo de novo a lição ou recordando-a, não é isso? Então, assim, recomeços são sempre oportunidades maravilhosas que nós temos dadas por Deus nessa nossa caminhada evolutiva. E olha, se não existem finais felizes, e eles existem, mas se na vida de alguém não existe um determinado final feliz, existem os finais necessários justamente para que nós tenhamos um recomeço, uma nova relação, uma nova história, um novo caminho. Perdurar na infelicidade, permanecer na agressividade, muitos de nós contraímos novas dívidas, novos encargos, novos débitos e ainda provocamos alterações e perturbações naqueles que nos acompanham. Filhos, pais, amigos, colegas de trabalho, esposo, esposa, namorado, namorada. Então, muitas vezes, nesses relacionamentos que já existem a trancos e barrancos, com mil desgastes, é melhor considerar que esse final será necessário. Muito provavelmente poderá se reconstruir, cada um, ou ainda que voltem a conviver essas duas pessoas, e fazer um recomeço ou um novo começo com muito mais produtividade, compreender melhor tudo quanto aconteceu e provavelmente chegar a bom termo, a ter uma relação bem resolvida, bem saneada com aquela pessoa com quem teve tantos desgastes. Então, não fiquemos pensando que existem apenas finais felizes e só eles podem existir em nossas vidas. Podem existir os finais necessários e muitas vezes são necessários e muito mais saudáveis do que permanecer numa situação dramática que provavelmente vai provocar que a pessoa contraia novos débitos, novos equívocos, possa cometer, possa tratar mal aquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, assim, de nada adianta que não façamos uma análise clara do que está acontecendo à nossa volta, de nada adianta que não façamos esse tipo de análise para uma efetiva mudança, não é isso? Para um efetivo recomeço de vida. Então, muitas pessoas sabem que estão vivendo uma situação infeliz, muito difícil, muito complicada, com qualquer tipo de relação afetiva ou qualquer relação profissional, mas deixam o tempo passar. E isso é um grande equívoco das pessoas. Nós temos que estar muito presentes na nossa vida, analisar tudo que está à nossa volta com objetividade, clareza e honestidade. Digo honestidade porque se lembram daquela lição, aquela história de que a verdade ou nenhuma das situações de vida tem apenas uma só versão, um só lado. Sempre tem dois lados em toda a história. Então,
quando eu digo que tenhamos que ver com clareza, de forma presente e com honestidade, é nos colocarmos também no cenário e compreendermos qual é a nossa participação para que aquela realidade tenha chegado àquele ponto, não é isso? Então, só tendo essa coragem, essa disposição e essa ideia, esse senso de aproveitamento da vida e não deixar a vida apenas rolar, 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 e daqui a 20 anos fala, por que eu não tomei uma decisão? Qualquer que fosse, ou recuperar uma relação para viver melhor, de maneira satisfatória, mais feliz, mais produtiva, como seres humanos envolvidos naquilo, ou para romper aquela relação, para não criar tantos desgastes e tanto sofrimento para os envolvidos. Qual é o medo dos começos e recomeços? Esta vida é uma série de desafios, um atrás do outro, você sai de um, em seguida está em outro. Umas pessoas têm desafios financeiros, outras têm desafios de saúde, outras têm desafios de vícios, outros têm todo tipo de desafio. E nós temos que ter a realidade, a capacidade, a honestidade e a coragem de enxergar o que está acontecendo e tomar uma decisão. Por que temos medo de tomar decisões? Elas é que vão propiciar um novo momento, elas é que vão propiciar uma solução para as coisas. Medite bem, analise tudo, como disse, com honestidade, veja quais as pessoas e quais os fatos envolvidos e tome uma decisão. Não tenha medo de recomeçar um negócio, recomeçar uma relação, recomeçar uma nova forma de se alimentar, recomeçar a forma como você pratica o espiritismo, recomeçar uma forma diferente de ver a vida, de um jeito menos pessimista, menos reclamão, menos teimoso, recomeçar pensando que a oportunidade de mudar pode acontecer, está à nossa disposição em todos os momentos, em todas as fases da vida, em qualquer idade em que nós estivermos. Então, qual é o medo? Qual é a falta de coragem e de disposição para mudar e sermos diferentes? Ah, mas eu penso assim, eu sou assim, minha crença política é essa, minha crença das pessoas é aquela, minha forma de trabalhar é assim, minha forma de pensar é essa e eu não mudo. Isso é uma sentença de absoluta inércia na sua vida. E a vida é movimento, a vida é mudança, a vida é evolução. Nós estamos num processo evolutivo, queiramos nós ou não. Deus nos criou para esse processo evolutivo e dele nós não conseguimos sair, renunciar, não obedecer de maneira alguma. Sempre estaremos dentro do processo evolutivo. Evolução significa mudança. Então não podemos ter medo da mudança. Algumas estratégias que podemos pensar em tomar de maneira prática, não é isso? Pare de ficar lamentando o passado. A solução está no agora, não no que já aconteceu. O que já aconteceu, aconteceu. Eu vejo às vezes histórias de pessoas em relações afetivas que têm ciúmes do passado. Imagina o sofrimento dessa pessoa, coitado. Como que ele vai ter ciúme do ex-namorado, da ex-namorada, da pessoa que está hoje com essa pessoa, se isso não vai mudar? Imagina que sofrimento. Ah, mas eu era assim. Ah, mas eu fazia aquilo. Ah, mas eu tinha aquilo. Ah, mas eu vivi. Esqueça. Você só tem o hoje. E o futuro, a Deus pertence. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Nós só temos o hoje para conversar como estamos fazendo aqui agora, para respirar o dia de hoje, para agradecer o sol de hoje, para agradecer o frio desta época que estamos passando, porque se estamos sentindo frio é porque estamos vivos, estamos ainda aqui no jogo da vida, aproveitando cada etapa para mudarmos, para sermos melhores. Então não lamentemos o passado. Corte o contato com pessoas que só lhe ajudam a afundar mais. Busque ajuda daqueles que realmente querem lhe ajudar a se levantar. Muitas vezes encontramos pessoas tão negativas, meu Deus, reclamando de tudo, tudo está ruim. Você fala assim,
Puxa, que legal, eu consegui um emprego muito bom, estou gostando muito. Mas espera aí, você vai ver. Isso aí é só na chegada, daqui a uns 3, 4 meses você vai ver como que vai. Por quê, meu Deus? Não é isso? Mudei para essa cidade, que bonita. Mas você vai ver quando chove aqui como é que é. Mas, meu Deus, já estamos vaticinando a tristeza. Afaste-se dessas pessoas, isso é muito ruim. Não tente consertar tudo de uma vez. Você levou tempo para estragar sua vida e levará tempo para reconstruí-la. Não espere resultados rápidos. É verdade, gente. Não é isso? Já temos formas de pensar e de agir, de considerar e nos relacionarmos há tanto tempo. Calma, vá fazendo as mudanças. E as mudanças não acontecem como um raio. Você tem que se dispor a ela e lutar firmemente até transformar aquilo em realidade. Um carro de câmbio mecânico não começa na quinta marcha a andar. Ele começa na primeira, vai para a segunda, a terceira, até que está na quinta, na velocidade X. Assim somos nós, em relação às nossas mudanças. Comece a fazer o que é certo já, agora. Uma coisa, um passo, uma decisão. Mais tarde, mais um passo. Decisões corretas, mesmo que pequenas, acumulam o benefício até que a mudança aconteça. Até os investidores na bolsa falam isso pra gente. Não, eu só vou investir se tiver 1 milhão. Não, eles dizem, invista 100 reais, 200 reais, vá, mas seja persistente, perseverante. Essas poucas decisões boas, uma atrás da outra, vão acumulando e daqui a pouco nós vamos conseguindo ter a fortaleza de uma série de mudanças poderosas em nossas vidas. Escrever seus objetivos num papel e olhá-los ativamente todos os dias ajuda muito. Não pergunte por quê, apenas faça. Isso é o poder das formas pensamento. Não é isso? Quando você pensa, eu vou conseguir fazer meu curso tal, eu vou conseguir comprar minha casa, mas você enxerga, isso gera toda uma série de pensamentos que criam realidade e a sua cabeça vai sendo puxada e ligada, sintonizada para as energias de realização daquilo que você lê. Estou falando assim porque eu gosto de pôr na parede as coisas para lembrar. Não confie demais em sua própria força, busque forças em Deus. É impossível exagerar a importância disso. Gente, Deus é tudo, né? Deus é tudo. Sem Deus, eu não estaria me comunicando aqui com vocês, eu não existiria para começo de conversa, não é isso? Deus é tudo. Então agradeçamos pela luz, pelo ar, pelo sol, pelo planeta em que vivemos, pela casa, pela cama que nos recebe todas as noites, não é isso? Pela coberta que nos protege do frio. Agradeçamos. E aquele que é grato, mais recebe, para que agradeça mais. Se achar que está muito difícil mudar, lembre-se das consequências de não mudar. Escreva-as, se preciso, só para não esquecer. Por que você demora tanto em mudar a sua alimentação, sabendo que a sua alimentação lhe faz mal? Por que nós teimamos tanto em desperdiçar nossas horas de sono, sabendo que nos faz mal perder horas de sono? Por que nós ainda teimamos em reclamarmos de tudo e depois à noite percebermos que falamos mal demais de todas as coisas? Por que nós falamos tanto dos segredos que nos contam para que fiquemos só com eles para os outros? Por quê? Nós nos fazemos mal permanentemente e continuamos a nos fazer mal a nós próprios e não mudamos. Gente, isso não pode. Nós somos inteligentes, somos espíritos feitos pela graça divina e ainda fazemos isso? Não é possível. Não é possível, não é? Todas as vezes que um pensamento negativo vier à mente, confesse duas coisas positivas com mais convicção ainda. Não pergunte por quê, apenas faça. Isso, senhores, é um exercício muito interessante. Quando vem um pensamento negativo,
suplante com 2 ou 3 ou 4 ou ao máximo de ideias boas. Ah, meu Deus, eu não consigo. Ah, meu Deus, eu sou uma pessoa triste demais. Começa em seguida a pensar em alegria, felicidade e tal. Porque à medida que você faz isso, com o tempo você vai mudar o seu padrão mental. E isso faz um bem enorme. Faça, apenas faça e verá os resultados na sua vida. Por último, se tropeçar, comece de novo. Não desista. Se você foi persistente e corajoso para errar, se foi persistente e corajoso para errar, também pode ser para acertar. Não é isso? Então, teimemos no bem, teimemos na nossa transformação, sejamos perseverantes e firmes, que a cada dia Deus, Jesus e todos os espíritos amigos mais nos carregarão de energias para alcançarmos a plenitude espiritual que tanto desejamos, que tanto buscamos e que certamente alcançaremos, mas podemos fazer isso em menos tempo, tá bem? Que essa lição fique para fazermos uma transformação a partir de hoje. Hoje, vejam aí a data que está no cantinho aí do seu notebook, do seu computador. Coloque aí nos comentários. Coloque a data de hoje, apenas para ficar o registro que fulano de tal, no dia tal, fez como comentário colocou a data. Lembrem-se que eu sempre falo isso para que a gente faça a mudança hoje, e a gente não alegue depois que nunca alguém nos chamou a atenção, tá bem? Então depois eu vou observar quem que comentou ali, quem que colocou nos comentários a data de hoje para saber que a pessoa registrou e certamente todos estarão registrando mentalmente e será para todos uma boa lembrança esta de que podemos aproveitar os recomeços, os começos e fazermos sempre algo novo com coragem, alegria, porque o resultado sempre será para nós. Um grande abraço e Deus abençoe a todos.